Irmãos e irmãs, graça e paz, saudações em Cristo, nós mais uma vez juntos, não é? Privilégio do Senhor para nós nesses dias de tanta instabilidade, não é? Para muitos de insegurança, mas nós temos a paz do Senhor, podemos recorrer a Ele. Antes de nós cantarmos e estudarmos a palavra nessa noite, eu gostaria de relembrar a todos, dar dois avisos importantes sobre encontros que teremos. Encontros online, né? Videoconferências. Uma é a dos homens, o encontro dos homens da Betel, no próximo sábado. Por favor, não esqueça, neste sábado, dia 23 de maio, às 19 horas. As instruções já foram repassadas nos grupos da igreja, grupo da igreja no WhatsApp, também no grupo dos homens da Betel ali. Qualquer dúvida, os irmãos entrem em contato com o Danilo, que já disponibilizou ali as informações, com também os irmãos do Ministério da Comunicação. O nosso alvo é reunir ali um bom número de irmãos. Então, reserve essa data, próximo sábado, para estar conectado. Tá? Vai fazendo os testes, perguntando para que quando chegar sábado nós estejamos juntos sem maiores dificuldades. Mas nós temos também o aviso do encontro online, da reunião online das irmãs da SAF da Betel. Foi marcada originalmente essa reunião para o dia 30, mas foi repassada para o dia 6 de junho, ok? Eles pediram um tempo maior para poderem se adaptar aí às ferramentas. Então, as irmãs estarão também reunidas, mas será no dia 6 de junho. Ok? Recado dado? Muito bem, irmãos. Nós vamos então cantar um cântico, um hino dos nossos hinários, hino 254, Sossegai. Ele começa falando que o mar se revolta, mas termina na última estrofe falando que o meu coração goza a calma que não poderá findar. É aquilo que nós já citamos aqui por mais de uma vez, que o ser humano é o única pessoa, único ser neste mundo que pode ao mesmo tempo estar confuso e em paz. O mar se revolta, mas o nosso coração pode sentir a paz que vem do céu. Vamos cantar, irmãos? Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre,
Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Amém. Vamos, irmãos, prosseguir no nosso estudo, mais uma vez falando da família de Noé, a segunda parte das nossas considerações acerca desta família. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7, nós vamos ler no verso 6 e 7, e também depois no capítulo 9, mas começando em Gênesis 7, verso 6 e verso 7, que nos diz assim: tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Agora, irmãos, vamos para o capítulo 9 e nós vamos ler a partir do verso 18. Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 18, que nos diz: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Meus irmãos, nós ontem, ao analisarmos a família de Noé, falamos que nem sempre nós podemos evitar a tragédia, a calamidade sobre nós, sobre os nossos queridos, sobre o nosso lar, mas que nós podemos sempre nos preparar para ela, não é? E hoje eu gostaria de tirar mais lições, irmãos, desse trecho da palavra do Senhor para as nossas vidas. Um trecho que fala de modo tão claro acerca dos pormenores da família de Noé. A primeira lição que eu quero extrair hoje e ver com os irmãos é que a família de Noé enfrentou a calamidade que veio de Deus, enviada por Deus, o dilúvio, para um propósito que estava muito além do seu próprio entendimento. Eles não dominavam o alcance de tudo aquilo, não é? Então, repito, a família de Noé enfrentou aquela calamidade, verdadeira calamidade que foi o dilúvio, enviado por Deus
por um propósito muito maior que eles mesmos, muito mais alto do que o seu próprio entendimento poderia captar. E isso para nós, irmãos, é um exemplo. Isso nos ensina. Eu digo que é algo que extrapolava o entendimento deles, porque nós já vimos ontem os dias de Noé e a maneira com que Deus tratou do pecado da sociedade daqueles dias se torna até uma referência para os nossos dias, os últimos dias. Lemos até sobre isso. O Senhor Jesus cita os dias de Noé como sendo semelhantes ao que vai acontecer nos últimos dias, antes da vinda do Filho do Homem, do retorno do nosso Senhor. Então é algo muito mais alto e muito maior do que Noé e a sua família poderiam entender naquele momento. Isso nos ensina que nem sempre entendemos o propósito de Deus todo, plenamente, enquanto estamos ali vivendo, não é, as situações. Deus permite certas tribulações, angústias e até mesmo calamidades, como estamos vendo, permite que tudo isso nos atinja e alcance o nosso lar, a nossa família, e nem sempre entendemos tudo sobre o que Deus quer nos ensinar naquele instante. Jó é uma grande testemunha de quão difícil pode ser esse processo nas nossas vidas. Mas nós não devemos nos esquecer, irmãos, de que a graça de Deus é capaz de nos fortalecer nessas circunstâncias que escapam à nossa compreensão, que é limitada, que é finita. Graças a Deus por sua graça. Perdas familiares, desastres, perda de um emprego e as consequências disso, mudanças abruptas, bruscas, ou mesmo calamidades naturais podem acontecer também com quem vive debaixo da graça especial de Deus, com o povo de Deus. Mas nós devemos sempre nos lembrar de que Deus está no controle. Irmãos, esta frase, que Deus está no controle, não pode ser falada, nem entendida, compreendida por nós como sendo mais um chavão do crente, né? Mas é uma grande realidade, é bíblica. Deus tem nas suas mãos o controle de tudo que nos acontece. E há um propósito para todas as coisas, um propósito de Deus, um propósito eterno para todas as coisas. E em todas as coisas Deus quer nos fazer mais parecidos com Cristo, nosso Redentor. E aqui nós precisamos falar, ainda que seja de forma rápida e objetiva, acerca da providência de Deus mais uma vez. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, no primeiro ponto, falando sobre a providência de Deus, nos diz que pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Irmãos, isso é que os nossos irmãos do passado compilaram, registraram com base na Escritura. Então, as grandes coisas, os grandes acontecimentos da nossa vida e daquilo que nos cerca, mas também os menores, nos detalhes, tudo Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, enfim. Então, ainda que nós não possamos, por nossa capacidade limitada, assimilar tudo o que Deus tem para nós no momento que estamos vivendo, precisamos crer, irmãos, que o Deus da providência, na sua ação providencial, que, como já vimos, é constante, Ele está controlando, sustentando, dirigindo, dispondo e governando tudo isso. Por isso essa expressão de que Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem.
Agora, caminhando aqui nas nossas considerações acerca daquilo que cercou a família de Noé, podemos dizer também, irmãos, que a família dele enfrentou a tragédia causada pelos próprios erros deles. E aqui é algo interessante, irmãos, de analisarmos. Não estamos mais falando da tragédia, da calamidade do dilúvio. Agora estamos falando de uma outra situação, registrada aqui no capítulo 9 que nós lemos, não é? E eu quero repetir o que acabei de dizer, que a família de Noé enfrentou uma tragédia causada pelos próprios erros. Você sabe que existem razões, à luz da Bíblia, palavra eterna de Deus, para o nosso sofrimento. Nós sofremos porque vivemos num mundo caído, ou seja, o pecado entrou na história humana e desde então nós vivemos num mundo contaminado, um mundo que foi atingido em cheio, vamos dizer assim, pelo pecado. E o pecado não foi apenas um arranhão superficial, o pecado desfigurou todas as coisas, até a criação geme e suporta angústias até agora, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Nós vivemos num mundo caído, não é o mundo original do Éden, não é? Um dia, pela graça do Senhor, nós, povo dele, estaremos no Éden restaurado. Aí sim viveremos a ideia original do jardim. Mas nós vivemos hoje no mundo caído, por isso sofremos. Mas sofremos também, diz a Bíblia, porque nós muitas vezes somos alvo do erro de outras pessoas. Outras pessoas que, como nós, são falhas, limitadas, pecadoras, podem errar e podem nos atingir. Nós também podemos provocar o sofrimento na vida de outras pessoas, da mesma forma. Sofremos também, irmãos, porque nós colhemos os frutos das nossas próprias ações. Aqui é esse exatamente o cenário. Eles plantaram e eles colheram, eles semearam e eles tiveram então a colheita das suas próprias ações erradas. Existe também, irmãos, a questão de que Deus utiliza de todas as situações para realizar os seus desígnios eternos, até muitas vezes permitindo o sofrimento, muitas vezes Ele mesmo enviando, mas ao mesmo tempo nunca desamparando o seu povo. Mas o ponto aqui da família de Noé é que nós os vemos sofrendo fruto das suas más ações. Algumas tribulações têm origem, portanto, em nós mesmos. O caso de Noé, ele planta uma vinha, conforme nós lemos no capítulo 9, ele se embriagou depois que viu ali, colheu os frutos dessa vinha, dessa videira, ele ali produziu o vinho, se embriagou com o vinho produzido, não é? Até mesmo o piedoso Noé, aquele que andava com Deus, agora que o texto bíblico relata que ele cai nesse pecado, né, da bebedice. E não há base no texto para nós dizermos que Noé não conhecia as propriedades do vinho, né? As propriedades da uva fermentada, é mais plausível que ele soubesse. E aqui nós vemos os resultados disso, irmãos. A sua embriaguez teve consequências num dos seus filhos, mais de perto, e até no seu próprio neto. E é interessante de nós analisarmos isso aqui, irmãos. Porque nós vemos a maldição, Noé amaldiçoando o seu neto, né? O seu filho, sim, mas de quebra o seu neto, quando ele, no verso 25 do capítulo 9, ele diz: maldito seja Canaã. Canaã. Interessante que o seu filho é Cã. Canaã é o filho de Cã. Canaã é o neto de Noé. Então, irmãos, o que nós temos aqui? Cã era o filho mais novo de Noé, isso está sendo dito no verso 24, e que talvez, exatamente por isso, por ser o mais novo, por falta de maturidade, não é? Ele agiu como agiu. Vamos lembrar como é que foi? Depois, 2 dos seus filhos, quando viram o pai nu,
dentro da sua tenda, fruto da sua embriaguez, eles agiram de forma diferente da forma que agiu Cã. Cã, quando viu aquela cena, ele fez saber a seus irmãos, né? E a ideia aqui é de que não fez saber para socorrer o pai, mas fez saber talvez como motivo de zombaria do pai, não é? Mas os outros dois irmãos, os outros dois filhos, Sem e Jafé, eles agiram diferente, não é? Eles souberam enfrentar a tragédia familiar ali e foram abençoados. Cã, o mais novo, ele não soube lidar com aquela situação como deveria. Um filho honrado, irmãos, ele com certeza teria respeitosamente coberto a nudez do pai, não é? De repente nem teria dado a conhecer aos seus irmãos toda aquela cena, seria algo mais guardado em segredo, o erro do pai ali, mas ao agir daquela forma ele trouxe a maldição sobre si mesmo. E, repito, essa maldição alcançando o neto, não apenas o filho, mas o neto de Noé, quando ele usa a expressão Canaã. Não era apenas Cã, mas Canaã. Nós vemos aqui no capítulo 10 que Canaã foi um dos filhos de Cã. E é interessante isso, não é, irmãos? Interessante para a gente entender o alcance, não é? Os nossos erros podem ter consequências muito maiores do que nós mesmos. E podemos até dizer que os nossos erros podem ter resultados que alcancem não apenas a nós, mas a nossa própria descendência. Porque, curiosamente, irmãos, os cananeus, descendentes de Canaã, do neto de Noé, eles sempre foram inimigos do povo de Deus. É interessante vermos que a maldição ali, o ato de Noé amaldiçoar o seu neto Canaã, o seu filho Cã e também o seu neto Canaã, isso alcançou todos os descendentes deles. E é interessante também como quando fala de Cã, sempre se refere a ele como sendo o pai de Canaã, quase que para nos mostrar isso, né? E também vamos lembrar que Canaã seria ali o espaço, a região da terra que Deus iria prometer para o povo de Israel, para o povo judeu. Então, irmãos, nós precisamos aprender aqui que tudo começou com uma história de desrespeito ao pai, que se refletiu na descendência dele e marcou gerações. Canaã é o pai de muitos dos povos que na história de Israel foram adversários, inimigos, como eu já disse, né? No capítulo 10, a partir do verso 15, nós vemos isso sendo explicado de forma muito clara. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Emareus, e aos Amateus. Quantos eus aqui, não é? Depois se espalharam as famílias dos cananeus, e fala até dos limites dos cananeus. Povos adversários. Vamos cuidar, vamos atentar para isso aqui, irmãos. Os nossos erros podem também ser causados, reproduzirem-se, né? Alcançarem a expressão, mais do que a nós mesmos, mas alcançarem as nossas próprias futuras gerações. E eu termino falando aqui que a graça de Deus, graças a Deus por sua graça, como já falamos hoje, a graça dele é o grande segredo de como sobreviver às calamidades, né, da nossa vida familiar. É a graça disponível a todos, graça comum, mas a graça especial de Deus, específica para o seu povo. Não fosse a graça especial de Deus sobre a vida de Noé, ele seria, irmãos, destinado a uma história com um triste fim, porque aqui nós vimos um pouco da limitação desta família, não é? Uma família como a minha e como a sua, que carecia da graça de Deus. Mas a Bíblia fala que ele achou graça da parte do Senhor. Fica claro que ele achou graça da parte do Senhor não pelos seus próprios méritos,
porque ele não os tinha, nem tampouco seu filho, os seus filhos. No entanto, Deus foi gracioso. Termino aqui, irmãos, a nossa palavra hoje perguntando algumas perguntas importantes, eu creio. Quais as tribulações, quais as lutas, as tragédias ou calamidades mesmo que já atingiram a sua família, na história da sua família? E essas calamidades, tragédias, verdadeiras angústias vieram de circunstâncias internas, de fora para dentro, ou vieram, surgiram, brotaram da dinâmica interna da família? Isso é algo muito importante, irmãos. E mais, como é que a família enfrentou tudo isso? Vamos, irmãos, orar para que a mesma graça que atingiu a família de Noé nos atinja, no bom sentido, não é? Nos alcance, seja derramada sobre nós, e assim nós possamos viver conduzidos não pelos nossos erros, mas pelas mãos do Todo-Poderoso. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, queremos aprender a cada dia, e temos aprendido cada dia com a Escritura Sagrada, a Tua Palavra. Ó Deus, nos ensine, ó Deus, a corrigirmos os nossos atos, a reconhecermos que nós podemos ser alcançados de forma negativa, atingidos em cheio, e a nossa família como fruto dos nossos próprios erros. Podemos colher o resultado das nossas más ações, ó Deus. Tem misericórdia. Nós, ó Deus, clamamos a Ti por Tua graça, que, ó Deus, ela esteja todos os dias sendo derramada sobre o nosso lar, porque nós somos muito pequenos e limitados, como Noé e os seus filhos e a sua família. Nós não conseguimos assimilar tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar no momento em que estamos passando pelas calamidades. Ó Deus, abre os nossos olhos, dá-nos maturidade para entender o que o Senhor está fazendo em nós e ao nosso redor, no seio das nossas famílias, no meio desta pandemia, ó Deus. E que mais uma vez te pedimos, a Tua graça não se aparte de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço aos irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.